Bom dia. Hoje, 22 de março, é dia que se comemora o Dia Mundial da Água. Então, após a visualização do vídeo que fala sobre o direito universal da água, nós vamos ler o texto que fala sobre a importância da água em nossa vida, Não só na nossa vida, como na vida dos animais, dos vegetais, a água como fonte de energia, tá? A água como fator essencial na nossa agricultura, na nossa pecuária, tá? E como que essa água está sendo utilizada nos dias atuais por nós. Será que a gente está usando devidamente a água? Está tendo os cuidados necessários com ela para que num futuro bem próximo a gente não fique sem? Então, a partir da leitura e interpretação desse texto, veremos e falaremos sobre isso. Dando continuidade ao texto, nós temos a interpretação do mesmo, tá? E onde a gente vai querer saber, quais são as principais propriedades da água, além da hidratação humana, quais são os outros possíveis empregos da água. Então, para que eu uso a água além do uso próprio, Cite alguma das características da água imprópria para o consumo. Se ela não está boa, se ela não está própria, ela possui algumas características que façam com que ela fique assim. Qual é o elemento fundamental para a maior parte dos seres vivos? Qual a necessidade diária de água por pessoa? Uma certa porcentagem do peso de uma pessoa é formada por água. Qual é essa porcentagem? Quantos e quais são os gases que formam a água? Qual a função da água no corpo? Dê exemplos de alimentos que contêm água. Nós sabemos que a maioria dos nossos alimentos, ele contém uma porcentagem de água. Então, eu quero o exemplo de alguns deles aí, tá bom? Qual é a porcentagem dessa água que não está congelada, tá? Qual é a porcentagem de água doce no mundo? Ou seja, a água que nós podemos consumir, água doce, certo? Depois de tratada. Quando dizemos que a água está contaminada, ou seja, imprópria para o consumo? E por que muitas pessoas em todo o mundo não dispõem de água de qualidade para beber? Como será que está essa água que ela não está com uma boa qualidade para se beber? Entrando na parte de gramática, falaremos sobre os substantivos comuns, próprios, simples e composto, tá? Lembrando que substantivos são as palavras que dão nome aos seres, sentimentos, lugares e qualidades, correto? Nós iremos falar desses 4 principais: o próprio e o comum, e depois o simples e o composto, tá bom? Aí tem a explicação, a definição de cada um deles, certo? Após vocês fazerem a leitura, eu quero que vocês arrumem os substantivos abaixo no lugar correspondente no quadro. Se ele é substantivo comum, vai no primeiro quadro. Se ele for substantivo próprio, vai no segundo quadro, ok? Continuando a falar sobre os substantivos próprio, comum, simples e composto, agora nós temos uma cruzadinha, tá? Numerada de 1 até 15, onde vocês terão que preencher com os substantivos adequados, lembrando que esses substantivos estão na vertical e na horizontal. A sequência numérica está errada? Não, está de acordo com o posicionamento do substantivo na cruzadinha, tá?
Prestando atenção. E toda vez que a gente for preencher alguma cruzadinha, lembrando que a gente sempre vai usar a letra de forma, tá? Para ficar com uma visão melhor, mais arrumadinho, ok? Agora, introduzindo a parte de matemática, nós vamos continuar falando sobre a água, tá? Então, tem um texto que vocês deverão ler com atenção, falando sobre o consumo mundial da água, né, desde 1950. E dentro desse texto existem vários numerais, certo? Então eu quero que vocês na letra A, vocês copiem todos esses numerais que aparecem no texto. Na letra B, vocês vão escrever esses números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tá? Usando sempre o sinal menor que. Na letra C, vocês vão escrever esses mesmos numerais na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, usando o sinal maior que, ok? Após achar esses numerais no texto, né, ordená-los na ordem crescente e decrescente, eu quero que vocês escrevam cada um deles por extenso. Vocês vão colocar o numeral e na frente escrever o nome de cada um deles, tá? Na letra E, sabendo que uma torneira gotejando, né, ou seja, pingando, ela gasta 2 litros de água por hora. Usando a multiplicação, responda quanto ela gastará em 2 horas. O primeiro eu já fiz aí, tá? 2 vezes 2, que é igual a 4 litros de água, ok? E assim por diante. Então, vocês farão a continha da multiplicação aí, tá? Na letra F, uma descarga gasta cerca de 19 litros de água. Descubra quantos litros de água cada casa gastará com descarga em um dia, se na casa tem 2 pessoas que puxam a descarga cerca de 7 vezes ao dia. Então, vocês farão a continha e colocarão a resposta. Lembrando que a resposta tem que iniciar com letra maiúscula e terminar com ponto final, ok? Agora, se nessa casa tem 5 pessoas, tá? Que utilizam a descarga 18 vezes ao dia. Quantos litros de água essa casa gastará neste dia, ok? Lembrando que uma descarga ela gasta 19 litros de água, tá? Se eu uso a descarga 18 vezes, que continha eu vou fazer aí, tá? Na casa de Rafael, tem 4 pessoas que dão descarga no banheiro 23 vezes ao dia. Então, quanto é o consumo da descarga no final de um dia na casa de Rafael, ok? Agora, voltada para a atividade de arte, né? Lembrando também da água e que aí tem um animal, certo? Que também necessita da água para sobreviver, tá? Nós vamos trabalhar o mosaico. O que é um mosaico? É uma das artes decorativas mais antigas do mundo, originário das civilizações egípcia e assíria e estendeu-se por todo o Oriente Médio, tá? Então, ela é uma atividade vinculada à arte muito antiga, tá? De que é feito o mosaico? O mosaico é uma técnica que consiste em cortar pequenos pedaços de materiais e uni-los harmoniosamente, tá? Formando um todo. Esse material ele pode ser vidro, pedaço de piso, pedaço de papelão, o determinado material que a gente tiver disponível. Como a gente não vai trabalhar com esses tipos de materiais, né? O que estiver mais disponível à nossa mão, tá? Então, a gente vai confeccionar a próxima atividade
usando o que eu tenho em casa, tá? Tipo, papel de presente, papel colorido, jornal, né, revista. Eu vou cortar quadradinhos, pedacinhos de papéis e vou colar em torno do desenho que está aí, que é o desenho de uma borboleta, que também é um ser vivo que necessita de água para sobreviver. Logo abaixo, né, tem um exemplo de como pode ficar essa borboleta, mas isso daí é só um exemplo, cada um vai fazer o seu como bem entender, certo? E finalizando as atividades dessa semana, né, tem atividade de história, tá? Que fala sobre as diferenças étnicos, raciais e desigualdades sociais, né, da população. Então, fala aí que a população brasileira é bastante miscigenada. O que isso significa? A gente pode encontrar pessoas, né, em torno da gente de várias raças, certo? E a partir daí, esse tipo de pessoas, elas favorecem a formação da população brasileira, tá? Os principais grupos que formaram o povo brasileiro foram os povos indígenas, africanos, os imigrantes europeus e asiáticos, tá? Aí nós temos o mapa mundi, tá? Que mostra os principais continentes, tá? Lembrando, né, que essa parte em torno aí do mapa mundi é água. Então a maior parte do nosso planeta, ele é formado por água, tá? E dentro desse mapa mundi a gente encontra os continentes, certo? Que são América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceania. Então vocês poderiam localizar esses povos no mapa mundi? Sim ou não? Então escreva o nome dos continentes de onde esses povos vieram. Tá, os africanos vieram da onde? Entendeu? Então vocês vão identificar os continentes, ok? Dando continuidade à atividade, nós temos aí uma sequência de contribuições dos indígenas, dos negros e dos brancos, onde vocês deverão identificá-las, a qual raça pertence cada uma dessa contribuição e fazer a numeração correta, tá? A próxima pergunta tá assim: os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil em meados de 1500 durante o tráfico negreiro e cerca de 4 milhões de negros foram trazidos da África para cá. Pesquise e escreva o principal objetivo da vinda dos negros africanos para o Brasil. Por que eles vieram para cá? Com qual finalidade os negros foram trazidos para o Brasil? O papel das religiões e culturas para os povos antigos era uma das coisas mais importantes. A cultura do povo é o que mostra quem eles são, de onde vieram, assim como a religião, em que eles acreditam um grupo para seguir. Esse era o papel da religião e cultura, não só nos tempos antigos, mas até hoje é importante e necessário para entendermos de onde viemos e quem somos. Letra A. Por que a religião é importante para a organização dos povos humanos? E a letra B. Todos os povos apresentam as mesmas crenças religiosas? Justifique a sua resposta, ok? E assim a gente finaliza, né, a atividade da semana, desejando uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus assim permitir. Bom dia!